Prezados alunos e alunas de Biologia 3, essa é a videoaula 5, graças ao Senhor Jesus Cristo, do conteúdo de noções de probabilidade e padrão de herança autossômico, tá? Nessa última videoaula, nós vamos começar a fazer aquilo que vocês farão pelos próximos 3 meses, provavelmente, que é resolver problemas de genética. Então, aqui nós vamos resolver alguns problemas de padrão de herança, autossômico recessivo ou dominante, também envolvendo heredogramas, que foram os últimos conteúdos trabalhados aí na videoaula número 4. Sugiro que depois de eu ler a questão, você pause o vídeo, tente resolver, depois você volta aqui, dá o play para ver a minha explicação e, obviamente, acompanhar a resolução e conferência aí das suas questões. Teremos listas de exercício com várias questões dessas daqui para que vocês possam resolver sozinhos também. Vamos para uma questão da FUVEST, do vestibular da Universidade de São Paulo, a maior universidade do Brasil. Com base na genealogia abaixo, responda. Então, aqui a gente tem um heredograma, tá? Os indivíduos que estão coloridos são os portadores de uma anomalia. Vocês já sabem que esse aqui são os afetados. E os indivíduos em branco são aqueles considerados normais, tá? Então, para ficar mais fácil, vamos numerar as gerações. Geração 1, geração 2, geração 3. Indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4, indivíduo 1 e indivíduo 2. Não é obrigatório fazer esse tipo de complementação quando o heredograma não tem, mas às vezes facilita, tá? As perguntas aqui são: a anomalia, ou seja, o padrão de herança que está sendo mostrado na figura, é causado por um alelo dominante ou recessivo? O que eu estou perguntando aqui? O padrão de herança dessa anomalia é autossômico dominante ou recessivo? Então, com base nas características dos dois padrões, você precisa identificá-las aqui e saber, diante disso, qual é o padrão de herança dessa anomalia, dessa doença. E na letra B, qual é a probabilidade do casal número 4, ou seja, do casamento entre o indivíduo 3.1 com a mulher 3.2, ter um filho que apresenta a anomalia, tá? Então, agora você dá um pause, beleza? Resolve, depois volta aqui, dá o play para poder ver a resolução. A resolução aqui é a seguinte. Vamos lá, pessoal. Conseguimos perceber que é autossômico porque nós temos uma proporção de homens e mulheres parcialmente parecida. Esse é um heredograma que essa proporção não está tão igualitária. Como vocês podem ver, nós temos 1, 2, 3, 4 mulheres afetadas e 2 homens afetados. Mas quando a gente estudar padrão de herança em que um sexo é mais afetado que o outro, vocês vão ver que é tipo assim: 6 homens afetados e nenhuma mulher afetada. Então, quando a proporção entre homens e mulheres afetados não for muito diferente, quando for mais ou menos igual a essa daqui, a gente considera que os dois sexos são aparentemente afetados igualmente. Vejam que a doença, a anomalia, não tem salto de gerações. Então, a primeira geração tem afetados, a segunda geração tem afetados, a terceira geração tem afetados. Então, não tem salto de gerações. Se você voltar na videoaula anterior, você vai ver que quando não tem salto de gerações, autossômica dominante. Mas vamos ver mais. Indivíduos afetados têm pelo menos um dos seus genitores afetados? Vamos conferir. Esse indivíduo aqui afetado, ele tem um dos pais afetados? Tem, a mãe dele. Essa mulher afetada, ela tem pelo menos um dos seus genitores afetados? Tem, a mãe dela. Então, sempre que temos indivíduos afetados, os seus genitores, um deles pelo menos, ou os dois, é afetado. Então, outra característica que nos permite afirmar que é autossômica dominante. Então, não tem salto de gerações, todas as gerações afetadas, ok? E sempre que tem um indivíduo afetado, pelo menos o pai ou a mãe ou os dois são afetados também. Então, ao observar essas características, a gente percebe, então, que a doença é
autossômica dominante. Ok? Bom, se a doença é autossômica dominante, e vamos usar para variar o GNA, a gente sabe que todo indivíduo que é afetado é azão-traço, porque ele tem pelo menos um alelo dominante. Porque é autossômico dominante. E todo indivíduo que é normal, ele só tem alelos recessivos. Então, ele é azinho-azinho. Então, o que a gente acaba descobrindo? Se esses dois indivíduos que formam o casal 1 tiveram um filho normal e cada um deles tem um azão porque é afetado, cada um deles mandou um azinho para esse filho nascer normal. Então, um desses azinhos veio do pai, então ele é azão-azinho, e o outro azinho veio da mãe. Azão-azinho, tá? E essa mulher, Rafael, a gente sabe. Bom, essa mulher a gente não sabe ainda o que ela é. Ela pode continuar sendo azão ou azão-azinho. Do lado de cá, o que a gente sabe? A gente sabe que essa mulher também não tem nenhuma informação sobre ela. Ou ela é azão-azão, ou ela é azão-azinho. Quando a gente tem esse casamento número 2 produzindo esse indivíduo, a gente sabe que a mãe mandou o azão e o pai, que é normal, só pode ter mandado azinho. Então, esse indivíduo aqui, ele obrigatoriamente é azão-azinho. E do lado de lá, é a mesma coisa. Se esse indivíduo aqui nasceu afetado, ele tem um azão que veio da mãe, mas o pai dele é normal e só manda azinho. Então, ele é azão-azinho. Então, o casal número 4 é formado pelo indivíduo 3.1 azão-azinho com o indivíduo 3.2 azão-azinho. E aí, a letra B desse problema é: qual a probabilidade do casal 4 ter um filho que apresenta anomalia? Qual que é a probabilidade do casal 4 ter um filho afetado? Então, eu vou fazer o casal 4 aqui, gente, no cantinho, só para ficar mais fácil da gente observar. Então, o que a gente tem? A gente tem um pai afetado, azão-azinho, que é esse daqui, com uma mulher afetada, azão-azinho, que é essa daqui. E aí a gente quer saber qual a probabilidade de ter um filho que apresenta a anomalia, tá? Então, quando a gente pensa na probabilidade de ter um filho que apresenta a anomalia, vamos pensar. Azão-azinho com azão-azinho, quais são as probabilidades de nascimento? Lembra daquilo que eu fiz lá com as ervilhas? Nós vamos fazer aqui também. Então, pode ser um gameta com um azão e um gameta com um azão do lado de cá, azão-azão. Um gameta com um azão com um azinho do lado de cá, azão-azinho. Um gameta com um azinho desse com um gameta com um azão da mulher, azinho-azão. E um gameta com um azinho desse com um azinho desse, azinho-azinho. Cada um desses filhos tem chance de nascer de 1/4, porque meio de um gameta desse daqui com meio de um gameta desse daqui. Então, cada um desses genótipos pode aparecer em 1 a cada 4 dos filhos. Por isso que a chance deles ocorrerem é de 1/4. Eu quero saber qual que é a probabilidade do casal ter filhos afetados. Como os afetados nesse tipo de doença autossômica dominante são os que têm pelo menos um alelo dominante, esse aqui é afetado, esse é afetado e esse é afetado. Ou seja, 3 a cada 4 filhos são afetados. A chance, ou melhor, a probabilidade de nascer afetados nesse caso é 3/4. Ok? Próximo problema. Outra da FUVEST. Uma mulher normal, cujo pai apresentava surdo-mudez de herança autossômica recessiva, casou-se com um homem normal, cuja mãe era surda-muda. Quais os possíveis genótipos
e os fenótipos correspondentes na prole do casal. Então, esse tipo de questão, o que eu sugiro para vocês? Vocês façam o heredograma com base no enunciado e depois, com base no enunciado e no heredograma, vocês tentem colocar os genótipos. Aqui, a minha sugestão é que, como a característica chama surdo-mudez, a gente use gene S com o alelo Szão e Szinho. Lembrando que, como já está aqui no enunciado, que a característica é autossômica recessiva, os indivíduos afetados apresentam o genótipo Szinho, Szinho. Enquanto os indivíduos normais apresentam o genótipo Szão traço, porque eles podem ser Szão, Szão ou Szão, Szinho. Dá um pause, tenta fazer e depois vem dar o play para ver a resolução dessa questão. Bom, então se você fez um heredograma, eu vou ler o enunciado, tá? Para a gente conferir se o heredograma foi feito da maneira correta e depois a gente põe os genótipos para poder descobrir, tá? Uma mulher normal, que seria essa, tá? Cujo pai apresenta surdo-mudez, então o pai dela está aqui colorido como afetado, tá? Casou-se com um homem, então ela casou-se com um homem normal, cuja mãe apresentava surdo-mudez, tá? Então, ó, mulher normal que tinha pai com surdo-mudez, isto é, afetado, a mãe dela era normal, essa mulher casou com um homem normal, cuja mãe dele era afetada e o pai dele era normal. Quais os possíveis genótipos e fenótipos correspondentes da prole do casal, tá? Então, vamos lá, gente, vamos por partes. Vamos, então, colocar os genótipos do casal de todos os indivíduos que a gente sabe, tá? Considerando o gene S e considerando que é autossômica recessiva, a gente sabe que os afetados são Szão, perdão, que os afetados são Szinho, Szinho, e que os normais são Szão, Szinho ou Szão, Szão, beleza? Bom, então a gente sabe que esse pai aqui da mulher em questão, ele é afetado, então ele é Szinho, Szinho. Essa mãe, ela é normal, então ela é Szão traço, porque eu não sei se ela é Szão, Szão ou Szão, Szinho. Essa mãe do homem envolvido no casamento da questão, ela é afetada, então ela é Szinho, Szinho. Mas o pai desse homem envolvido na questão, a gente também não sabe. Eu sei que ele é normal, então ele é Szão traço. Tranquilo? Bom, eu sei que essa mulher é filha de um pai afetado com uma mãe normal. E ela é normal. Então, ela obrigatoriamente tem um Szão para ser normal. Mas como o pai dela é afetado, ele só manda Szinho. Então, ela é Szão, Szinho. Do lado de cá, é a mesma coisa. Como esse homem é normal, ele tem um Szão, que veio lá do pai dele. Mas a mãe dele, que é afetada, só manda Szinho. Então, ele também é Szão, Szinho, tá? Então, nós temos aqui, nesse casamento, o casamento de indivíduos heterozigotos. Então, quais são os possíveis genótipos e fenótipos dos filhos desse casal? É aquilo que a gente já fez. Então, Szão desse cara da mulher com o Szão do homem, Szão, Szão. Szão, Szão, o filho é normal. Szão da mulher com o Szinho do homem, Szão, Szinho. Esse indivíduo também é normal. Szinho da mulher com o Szão do homem, Szinho, Szão é a mesma coisa de Szão, Szinho. Também normal. E Szinho da mulher com o Szinho do homem, Szinho, Szinho, esse aqui é afetado. Então, a gente sabe que 1/4 dos filhos do casal vão ser afetados, vão ser surdo-mudo, 3/4 dos filhos do casal vão ser
normais. Entre os normais, 1 a cada 3 normais é homozigoto dominante, 2 a cada 3 normais é heterozigoto, tá? Então, é muito importante tentar descobrir o máximo de genótipos possíveis, mas tem indivíduos que a gente nunca vai conseguir acertar o genótipo completo. A gente, às vezes, vai deixar o indivíduo assim, como Azão traço, por exemplo, ou Szão traço, como é o caso dessa questão, tá? E a próxima, que é uma questão que é de jogar no buraco. Estudos genéticos recentes mostram que famílias tendem a agrupar incapacidades ou talentos relacionados à arte, como surdez para tons ou ouvido absoluto, reconhecem distintos tons musicais. No entanto, alguns indivíduos são surdos devido à herança autossômica recessiva. Mais uma questão de surdez, novamente mostrando que a surdez genética, tá? Ela é determinada por gene de herança autossômica recessiva. Tá? Então, aqui a gente tem um heredograma, o casamento da geração 1, de 2 indivíduos normais, gerando 3 filhos, uma mulher e um homem afetado e um homem normal. Tá? Letra A. Qual a probabilidade de 2.2, ou seja, 2.2 desse cara aqui, ser heterozigoto, tá? E depois, se 2.2 se casar com uma mulher surda, qual a probabilidade de ter um menino surdo? Vejam que aqui eu especifiquei qual é o sexo da criança. É um menino. E isso também fará diferença. Dá um pause e volta daqui a pouquinho para poder ver a resolução. Essa questão não é fácil, tá? Bom, a resolução dessa questão, como eu disse, não é simples. Então, eu peço que prestem muita atenção. Eu vou passar o heredograma para o próximo slide e vou repetir. Nós vamos repetir o raciocínio. Então, a gente sabe que aqui eu estou falando de uma característica que é a surdez. Ela é autossômica recessiva. Se ela é autossômica recessiva, o que a gente tem? A gente sabe que ela é controlada por um alelo recessivo. Vou usar o azão de azinho de novo. Eu sempre vou usar azão azinho, tá? É uma preferência minha. Então, nesse caso aqui, os indivíduos afetados, doentes, surdos, são azinho, azinho. E os indivíduos normais, eles têm o alelo azão. Podem ser azão traço. Lembrando que pode ser azão azão ou azão azinho, tá? Feita essa retomada, vamos para o heredograma. Se todo indivíduo afetado é azinho azinho, você já está com o genótipo deles lá, para ficar mais fácil. Então, a gente sabe que esse aqui é azinho azinho, esse aqui é azinho azinho. E todos os indivíduos normais são azão traço. Azão traço, azão traço e azão traço. Porém, se você tem 2 indivíduos normais tendo filho afetado, isso quer dizer que um azinho veio da mãe, o outro azinho veio do pai. Então, a gente sabe que essa mãe e esse pai não são azão traço. Para ter essa mulher afetada e esse homem afetado, eles, na verdade, são azão azinho. Tranquilo? Então, aqui a gente sabe todos esses genótipos. O único indivíduo que a gente não tem dado suficiente para falar se é azão azinho ou azão azão é esse indivíduo aqui. E aí é por isso que na primeira pergunta, na letra a questão quer qual a probabilidade desse indivíduo ser heterozigoto. Aí você, feliz na sua casa, que está aprendendo tudo aqui na aula de genética, o que você vai fazer? Bom, se o nosso indivíduo problema, que é esse aqui, o 2.2, ele é filho de um casal.
primeira geração, do indivíduo 1 ao indivíduo 2, que a gente sabe que são 2 heterozigotos, quais são os possíveis filhos que esse casal aqui vai ter? Vocês já sabem, azão, azinho com azão, azinho pode ter filho. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Não é isso? Cada um desses filhos, um quarto. Aí você vem. Qual é a probabilidade do indivíduo 2.2 ser heterozigoto? Ah, essas duas aqui, 2 em 4 possíveis. Então, a probabilidade dele ser heterozigoto é 2 quartos. Você aprendeu a simplificar, né? Meio. E aí você erra feliz, porque tá errado, tá? Então, qual que é o grande problema dessa questão? É que quando você tem uma probabilidade que não é possível, ela tem que ser excluída das probabilidades totais. Se você já sabe, porque esse cara nasceu e já mostrou que ele escuta, ele não é surdo. Então, a probabilidade dele ser azinho, dele ser afetado, dele ser surdo, ela não existe. Porque olha para cá, o cara é o quê? Normal. Então, gente, a probabilidade desse cara ser heterozigoto é 2 em 3 possíveis. Então, na verdade, a probabilidade do indivíduo 2.2, que é normal, ser heterozigoto, é 2 probabilidades em 3 possíveis. Então, é 2 sobre 3. Esse é um dos maiores erros de resolução em problemas de genética. Tranquilo? Muito cuidado. Quando você tem esse tipo de questão, onde você está calculando a probabilidade de um indivíduo ser azão, azinho ou azão, azão, e ele não tem o fenótipo afetado, por exemplo, numa doença recessiva, tem que ser excluída a probabilidade dele ter esse fenótipo, porque você já sabe que ele não tem, tá? E para terminar essa videoaula de correção, vamos responder a questão B, tá? Se esse indivíduo 2.2 se acasalar com uma mulher surda, qual é a probabilidade de ter um menino surdo? Tá? Então, eu vou apagar essas anotações. E aí, o que acontece? Esse indivíduo aqui, que é o 2.2, vai se casar com uma mulher surda, ou seja, uma mulher afetada. E aí, a questão quer saber qual a probabilidade desse casal ter um menino e além desse menino nascer, ele ser o quê? Afetado. Bom, se a mãe, a mulher, é surda, a gente já sabe que pela característica celtossômica recessiva, ela é doente. Então, ela é azinho, azinho. E esse homem, ele é normal. Ele é azão, traço. Existem duas probabilidades para ele. Se ele for azão, azão, que quer dizer 1/3 das chances, conforme a gente calculou na letra A, a gente calcula qual que é a probabilidade de ter um menino surdo. A outra probabilidade, ou ele é o quê? Azão, azinho. E nesse caso tem 2/3 de chance dele ser azão, azinho. E aí a gente calcula a probabilidade dele ter com aquela mulher surda um menino afetado. Vamos calcular primeiro, considerando que ele é azão, azinho. Bom, se ele for azão, azinho, aqui a gente vai ter um casamento de azão, azinho com azinho, azinho. Tranquilo? Nesse tipo de casamento, quais são os filhos ou filhas possíveis? Azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. É só vocês fazerem aquele primeiro gameta daqui com o primeiro gameta daqui, primeiro gameta daqui com o segundo gameta daqui, segundo gameta daqui com o primeiro daqui, segundo daqui com o segundo de lá, tá? Só ir fazendo aquele risquinho que sempre dá certo. Afetados desse casamento aqui, então, são 2 a cada 4. Isso quer dizer metade das crianças. Então, para que nasça uma criança afetada, vamos lá.
Primeiro, o pai tem que ser heterozigoto. Qual que é a chance disso acontecer? 2/3. Segundo, criança afetada. Qual que é a probabilidade de nascer uma criança afetada se o cara for azão azinho? Acabamos de calcular, meio. E qual que é a probabilidade de nascer um menino? 50% de ser menino, 50% de ser menina, meio. Então, a chance de nascer um menino afetado desse casal é 2/3 dele ser azão azinho e meio de nascer uma criança afetada e meio de nascer um menino. E é regra da multiplicação. Então, nós vamos multiplicar todas essas frações. Multiplicação de fração, vocês já sabem. Numerador, vezes numerador, numerador, denominador, sucessivamente. Então, 2 vezes 1, vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Simplificando, 1/6. Porém, o cara pode ser azão. E aí eu pergunto para você, se o cara for azão, casando com uma mulher azinho, 100% dos filhos vão ser o quê? Vão ser azinho. E aí, nesse caso, a probabilidade de nascer uma criança, um menino afetado, nesse caso, se ele fosse azão, é 0. Ok? Então, a única probabilidade deste homem ter um menino surdo, um menino afetado, é a chance dele ser heterozigoto, porque se ele for homozigoto, ele nunca vai ter filhos afetados, tá? Então, é a chance dele ser heterozigoto, que é 2/3. A chance de, ao casar com uma mulher afetada, ter uma criança afetada, que nós calculamos é 2/4 ou meio. E também a chance dessa criança ser um menino, que é meio. Como todas essas probabilidades têm que acontecer e todas elas são independentes uma da outra, se aplica a regra do I. E aí você chega à resposta 1/6, tá? Vamos fazer muitos problemas como esse. Não se preocupem. Minha sugestão é que agora que você viu as resoluções, você volta essa videoaula, tenta refazer todos os problemas novamente e tente ver se dessa vez você acerta. Ok? E aqui a gente termina mais esse bloco de conteúdos. Se você está com dúvida, acompanhe as aulas online, porque lá vocês podem perguntar, interagir mais. Eu posso trazer novas questões, novos problemas durante a aula online para aqueles que estão sentindo dificuldade. As aulas online, como vocês sabem, ocorrem terça-feira, 9h30 e quarta-feira, 15h30. É a mesma aula. Você escolhe qual é mais adequada à sua realidade e assiste. Tá? Dúvidas, perguntas, usem o fórum, usem os canais de comunicação comigo e com a professora Ludmila. Bons estudos e tenham fé que vocês vencerão os alelos e a genética. Um grande abraço.